Muitas notícias do Fluminense neste vídeo da Central. São no mínimo 4 para você ficar atualizado nas últimas do Flusão. Vou trazer informação aqui. Boa relação entre Mário e empresário de Renato Augusto facilitaram a vinda do craque para o Fluminense. Ídolo do Flamengo rasga elogios a Fernando Diniz. Vou trazer uma sugestão de contratação para o Fluminense, aproveitando que o Fluminense gosta de jogador em final de contrato, quando está em baixa, mas esse jogador está em alta e pode assinar já um pré-contrato com qualquer outra equipe. E mais, é jogador de seleção. Tá muito bom para ser verdade, mas é isso mesmo, vou trazer neste vídeo para você. E também, na mira do Fluminense, jogador teve conversa recente com Fernando Diniz, então esse vídeo está recheado de informações para você, torcedor tricolor. Depois dessa vinheta, vou contar tudo para vocês. Vem comigo, vem com a Central Fluminense. Seja bem-vindo sempre. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações, não perca nada que a Central Fluminense postar, porque a gente vai fazer a cobertura do Mundial de Clubes com o correspondente lá. O Capuano estará na Arábia Saudita trazendo as informações do Flusão por lá e a gente em live diária trazendo todas as informações. Vem participar desse crescimento do canal. Inscreva-se e deixe o like sempre nos nossos vídeos para nos ajudar a continuar crescendo. Beleza? Então, eu vou compartilhar a tela, vou começar com as informações e notícias, porque eu quero falar sobre a boa relação, né, de Mário Bittencourt e também o empresário desse cara aí, do craque Renato Augusto, que será jogador do Fluminense em 2024. Para quem não sabe, o empresário de Renato Augusto, nada mais, nada menos, é o Carlos Leite, que também é empresário do André. Ao demonstrar o interesse em contar com o Renato, os dois se falaram, né, o Mário Bittencourt e também o Carlos Leite, entrou em contato com e depois o Mário entrou em contato direto, né, com o Renato Augusto. Eu ia falar Gaúcho. Não é o Renato Gaúcho, é o Renato Augusto. Não foi apresentado nenhum projeto mirabolante por parte do Fluminense, mas sim o desejo de ter o meia para 2024. Como o Renato tinha o interesse em trabalhar com o Fernando Diniz, o casamento acabou acontecendo. O Renato deve assinar depois das férias, mas já está tudo acertado com o Fluminense e também com o seu empresário. O Capuano, no vídeo anterior, trouxe todas as informações sobre essa notícia bombástica que aconteceu na noite de ontem, né? O Fluminense fechando com o Renato Augusto logo após o Corinthians anunciar, né, que ele, o Gil e o Juliano estavam fora dos planos da equipe para 2024, e é mais um jogador com uma idade um pouco mais avançada, mas com um grande futebol, galera. O Renato Augusto ainda bate um bolão, ainda está jogando muita bola, e claro, vai ter aí possibilidade de jogar com o Ganso, de revezar com o Ganso, enfim, dosagem de minutos que, com o futebol de hoje, com 5 substituições, é muito possível. Hoje em dia dá para ficar com jogadores até um pouquinho acima da idade, que eles conseguem render tendo essa dosagem, essa rotação durante a temporada. O Paulo Angione está sendo visionário nesse sentido, né? Porque, cara, futebol, algumas mudanças vão reformulando a forma de se fazer futebol, e esse título da Libertadores do Fluminense mostrou isso, cara. A partir do momento que você tem 5 substituições, você pode mudar metade do time durante uma partida. Então, você ter um Paulo Henrique Ganso começando o jogo, mas no segundo tempo coloca um Renato Augusto, ou vice-versa, porra, é qualidade, é qualidade. O Renato Augusto em campo, ele vai decidir, ele vai resolver, ele vai agregar. Não foi diferente nesses anos de Corinthians. Corinthians decidiu liberá-lo, parte da torcida foi contra, é importante a gente frisar isso também. Parte da torcida do Corinthians não gostou da liberação do Renato Augusto, beleza? Então, boa sorte para ele. Tipo assim, eu falava em live que, pô, cara, eu não traria o Renato Augusto, mas agora que ele vem pro Fluminense, sempre achei um craque, quero que ele deite e role
com a camisa do Flusão em 2024. Vai ser um grande reforço no dinizismo e ele gostaria de trabalhar com o Fernando Diniz, acabou vindo para o Fluminense, beleza? Então, vamos seguindo para a próxima notícia da Central Fluminense. Eu quero falar sobre o ídolo do Flamengo, meus amigos, que em podcast famoso, né, no Charla Podcast, elogiou. Essa parte que eu vou trazer aqui é porque também está circulando outra parte nas redes sociais que meio que ele criticando o estilo Fernando Diniz, comparando com o futebol europeu. Nessa parte aqui, ele exalta o trabalho do Fernando Diniz. Eu vou trazer isso agora para você. Vou colocar aqui, falar aqui na íntegra o que disse. Não consigo colocar o vídeo, mas vou trazer as aspas aqui do Felipe Luiz sobre a admiração dele com o Fernando Diniz. Abre aspas. Admiro algumas coisas dele e não gosto de outras. Admiro muitas pessoas que inovam. Depois de tantos anos, o cara vir com uma coisa nova é sensacional. A coisa que mais gosto dele é, se você não preparar seu time para jogar contra o Diniz, você passa vergonha. Pode não perder de goleada, mas passa vergonha, você não toca na bola. Tem coisas que não compartilho tanto. Ele fala muito, não me importa ganhar ou perder. Eu gosto de ganhar acima de qualquer coisa. Eu adoro ele porque recupera jogadores. É muito fácil um treinador falar, não gosto desses, traz outros. Eu tenho muito mais admiração por ele que coisas negativas, disse o Felipe Luiz. E pelo que ele estava falando lá no podcast, ele tem um perfil, né, uma visão, ele quer ser treinador, ele tem uma visão de treinador posicional, né, posicionista, porque ele fala dessa questão do Fernando Diniz, de colocar muita gente do lado de campo. Segundo ele, na Europa, se isso acontecer com a qualidade dos jogadores e a qualidade dos gramados, é gol certo, ou seja, o Fernando Diniz não daria, esse estilo Fernando Diniz não daria certo lá na Europa, e ele também, né, em outras aspas, falou, né, que vai ser um grande teste para esse modelo, para o dinizismo, contra o Manchester City, né, que é um jogo contra o Guardiola, considerado aí o pai do jogo posicional. Não considero que vai ser uma prova. Eu acho que o Fernando Diniz ele já vem mostrando com o título da Libertadores e um pouquinho antes, no próprio Fluminense e em outros lugares, que o seu estilo é muito útil, é diferente, pode ser sim utilizado e pode ser vencedor. O título da Libertadores acho que ratifica isso, né? Dá um selo de qualidade no trabalho, na filosofia do Fernando Diniz. É a opinião dele, ele é um jogador ídolo do nosso rival, é engraçado, né? A gente sempre vê ídolos dos rivais falando do Fluminense, falando do Fernando Diniz. Ele nem virou técnico, ele ainda precisa, né, trabalhar para a gente falar sobre o Felipe Luiz, que foi um bom jogador, um bom lateral, mas deixou sua opinião no Charla Podcast sobre o trabalho de Fernando Diniz. E eu espero, né, que o Fernando Diniz realmente calhe a boca de muitos nesse Mundial e traga o bicampeonato para o Fluminense, porque vai ser lindo. E ele segue, né, quebrando paradigmas, né, rótulos, e que continue fazendo isso com a camisa do Fluminense, tá certo? Antes das últimas duas informações que eu quero trazer aqui, eu quero mandar um abraço, tem que mandar um abraço aqui pra galera que tá sempre comentando conosco por aqui. Beleza? Vou mandar um abraço pro José Carlos de Natal, pro Luiz Valdo, pedindo para mandar abraço para Flucati, lá de Cataguases, Minas Gerais, Paulo Cruz, de São Luís Maranhão, Manuel Avelino, de Niterói, Rio de Janeiro, Joelson, de América Dourada, na Bahia, pro Almi, de Volta Redonda, e pro Alcindo, de Rio Verde, Mato Grosso. Tamo junto, amigo. Valeu pela participação. Seguimos aqui com as informações da Central Fluminense. Vou falar aqui agora de jogador que interessa ao Fluminense, e tem informação que o Fernando Diniz já conversou com ele sobre a vinda dele para o Fluminense, porque a informação de Vitor Lessa é que Christian teve conversa recente com Fernando Diniz. Ele é um desejo do técnico que gosta do seu futebol. Durante a partida entre Flu e o Atlético no Maracanã, teve conversa do técnico com o jogador sobre essa possibilidade, mas no momento o Fluminense fez apenas uma sondagem pelo jogador de 22 anos, que também
né? Tá na mira de outros clubes, tem contrato até dezembro de 2024 com o Atlético, que só aceita negociar o volante em definitivo. Então o Fernando Diniz ele tem esse perfil, né, de entrar em contato primeiro com o jogador, enfim, falar coisas, como gostaria de utilizá-lo, convencer o atleta de fechar com o Fluminense. No caso, o Christian já jogou com ele, claro, é um momento diferente, o Christian era mais jovem quando trabalhou com o Fernando Diniz, hoje ele é mais maduro, com mais rodagem, tem 22 anos, terminou a temporada como titular do Atlético Paranaense, mas no contexto de hoje do Fluminense campeão da Libertadores, o Christian chega para ser mais um jogador para compor, até o momento, né, seria o elenco. Claro, a gente não pode afirmar nada porque ele pode chegar e surpreender. Acho essa contratação boa, no sentido de uma aposta de um jogador jovem, que já mostrou potencial no próprio Atlético Paranaense, pode se desenvolver no Fluminense e evoluir. E pela situação do contrato, né, eu até tinha falado isso na primeira notícia que sai do interesse do Fluminense sobre ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano que vem. Então, esse valor que o Atlético poderia cobrar maior de compra para outra equipe não vai acontecer, porque o Atlético pode perder ele de graça no meio do ano. Já ele pode assinar, seria só perderia em 2025, mas não é do interesse do Atlético perder um jogador de graça, né? Enfim, perder um ativo de graça. Acredito que eles peçam uma compensação, mas com um valor não tão alto, podendo o Fluminense assim efetuar a compra em definitivo do Christian, beleza? Então, mais uma informação para você, Fernando Diniz conversou com o jogador em jogo aqui entre Fluminense e Atlético Paranaense, beleza? Então, a última informação que eu quero trazer é uma sugestão, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês, deixa eu colocar certinho aqui para não ter nenhum problema. É um jogador que vem brilhando no Chile. A gente chegou a comentar sobre ele e tem clube brasileiro interessado. E mais, eu digo mais, já é jogador de seleção. Eu estou falando de Alexander Aravena, jogador da Universidade Católica do Chile. Na temporada, meus amigos, ele tem 47 jogos na temporada completa, tá? Contando Liga Chilena, Copa Sul-Americana, Taça Chile, Pan-Americano que ele jogou, amistoso de seleção e eliminatórias, tá? Completaço. Esses números são completos. 47 jogos, 16 gols, 5 assistências. Ele é um atacante de lado que joga na ponta esquerda. Pela seleção foram 14 jogos, 2 gols, sendo esses 2 gols no Pan-Americano, tá? Que ele disputou e foi vice-campeão para a seleção brasileira. No Pan-Americano foram 2 gols em 5 jogos. Mas chama a atenção, galera, a qualidade e a temporada dele pela Liga, pelo Campeonato Chileno, né, pela Universidade Católica. Foram 27 jogos só pelo Campeonato Chileno, 13 gols e 4 assistências. A gente está falando de um jogador de lado de campo. Ele tem contrato só até dezembro de 2023, ainda não tem nenhum time que anunciou, não tem nenhuma informação que ele vá para outra equipe, joga de ponta esquerda, 1,78 m, né, 21 anos, ele é um jogador que nasceu em 2002, é uma grande promessa, é um dos caras aí que vai fazer parte da próxima safra da seleção chilena, com certeza já está sendo convocado, já está jogando na seleção principal do Chile aos 21 anos. O Atlético Paranaense, notícia de novembro aqui, pela Nádia Mauad, jornalista, trouxe a informação que tinha sondado esse atacante da Universidade Católica, que tem um contrato até o final do ano e poderia chegar de graça ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele tem uma boa visão de mercado sul-americano, costuma contratar alguns jogadores dessa forma. O Canóbio chega de graça do Peñarol uruguaio, né? Foi importante em alguns momentos da temporada. Esse jogador de seleção uruguaia agora também, né? Então, cara, é um nome para o Fluminense olhar. O Fluminense que precisa de jogadores de lado de campo, né? Claro, tem que ver os valores de salário, que às vezes o jogador
nessa situação. Ah, não vai pagar transferência, mas o jogador pede luva alta, o empresário pede uma luva alta também, uma comissão alta, é um jogador de seleção, com certeza está sendo monitorado por várias equipes. Nessa informação da Nádia, falando do Atlético Paranaense, sondando esse jogador, ela fala, né, que clubes como o Sunderland da Inglaterra, o AZ Alkmaar da Holanda e o Clube Brugge da Bélgica e o Granada da Espanha sondaram ele, né, na janela de transferência do meio do ano, mas ninguém contratou, ninguém levou a melhor ou chegou num acordo. Fica a minha sugestão aqui para a diretoria do Fluminense, para o scout, com certeza, tá? O Alexander Aravena está no scout do Fluminense, isso aí é certo, está no scout do Fluminense. É um cara que realmente eu acho que tem um potencial muito grande de se desenvolver aqui com o Fernando Diniz e no Fluminense. Ainda é jovem, vai ter espaço para revenda, né? Espaço para crescer ainda mais, e já é um jogador de seleção. Isso é muito relevante para um cara da idade dele, e fazer essa quantidade de gols e participações com assistências também no campeonato chileno com a idade dele. É um cara... o campeonato chileno não é o melhor campeonato da América do Sul, mas a gente está falando de um jogador em ascensão que já é da seleção chilena, que até outro dia tinha enfileirado 2 Copa Américas de forma consecutiva. Então fica aí a minha sugestão, Alexander Aravena. Se depois a galera quiser pesquisar mais sobre ele, ver lances, eu acho muito interessante esse jogador. Ponta esquerda, mas pode fazer centroavante, pode fazer ponta direita também, joga em todas as partes ali do meio campo. Essas eram as informações que eu queria trazer. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Alexander Aravena, tem vaga no Fluminense? Tem outro nome que você gostaria de ver? Comenta aí que com certeza a gente vai conversar e vamos chegar num denominador comum, beleza? Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.